Espaço do Servidor de volta. Contamos nesta tarde com a presença do Joanes Machado da Rosa, diretor de Assuntos Funcionais do Sintergs, e Sérgio Arnaud, presidente da FESERGS. Como já disse no primeiro bloco, o Espaço do Servidor não tira férias, mobilização dos funcionários, menos ainda dos funcionários públicos, né, Sérgio? Porque a perspectiva deste ano, acho que a gente pode falar um pouquinho de conquistas, perspectivas, estratégias para 2010, considerando o cenário, que é um ano eleitoral, não vai ser fácil na Assembleia Legislativa. Pois é, alguns anos atrás a gente costumava falar muito de conquistas a cada final de ano, a cada início de ano, fazendo uma retrospectiva. Nos últimos anos, as nossas entidades, nós em especial, temos que comemorar aquelas obstaculizações, vamos dizer assim, aquelas manutenções de coisas que nós conseguimos através da nossa luta. Perdas que foram bloqueadas. As perdas que foram bloqueadas, para ser mais exato. Deixa eu te interromper. Aliás, o cenário era tão perverso em dezembro que passou batido até, né, aprovar o gasto do Fundo da Previdência foi um mal menor, né? Exato. Na realidade, porque o risco era grande. Na realidade, nós trabalhamos, os servidores estiveram mobilizados até 23 de dezembro, praticamente até as vésperas do Natal. Porque, como costuma acontecer, os governos deixam para a última hora, para os últimos minutos do ano, a aprovação de algumas maldades. Isso já é histórico. E esse ano a coisa se superou. Ou seja, nós tivemos que manter mobilizações até 23 de dezembro e nossos colegas que vieram do interior tiveram até dificuldade para retornar aos seus locais de origem, né, já que era a véspera de Natal, e se somou, o seu retorno coincidiu, né, com o deslocamento dos gaúchos que estavam indo passar o seu Natal com seus familiares no interior do estado. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que talvez uma das principais conquistas que nós tivemos no ano que passou, foi a unidade dos servidores públicos contra este pacote de maldades. Nós conseguimos superar uma série de divergências na prática e estarmos juntos na praça, nas galerias, na Assembleia Legislativa, no plenário, enfim, lotando e trabalhando gabinete por gabinete contra a aprovação. Mas a luta para esse ano promete ser maior ainda. A FESERGS já começou o ano com uma série de outdoors na rua reclamando reajuste já para todos os servidores do Poder Executivo, pacotaço não, porque exatamente nós sabemos que esse pacote ficou dentro do armário, é um esqueleto que vai ser retirado ainda em fevereiro e vai retornar à Assembleia Legislativa. E esse pacote, além de não resolver problema de nenhuma categoria, ainda por cima serve para distrair a atenção da opinião pública dos reais problemas do Estado, que nós vamos abordar logo em seguida, quais sejam a falta de investimento no serviço público. Aliás, vou até me permitir me socorrer num estudo apresentado pelo Dr. João Carlos Bruntoes, ex-secretário do Planejamento no governo Rigoto, que exatamente está até nas páginas do site do Sintergs, falando muito propriamente sobre essa questão. Ou seja, que o próximo governante vai ter que se debruçar sobre a revitalização, sobre o investimento no servidor público e no serviço público. Joanes. Olha, Sérgio Arnaud, tu realmente me tiraste exatamente aquilo que eu ia falar em termos de conquista do servidor público. Eu acho que realmente a única grande conquista que nós tivemos esse ano foi exatamente essa unidade que tiveram as entidades, né, representativas dos servidores públicos, principalmente o grito do servidor. Eu acho que foi extremamente importante, né, porque alertou tanto colegas nossos quanto alertou a sociedade em geral a respeito, né, dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Vocês avaliam, perdão de interromper, Joanes, porque talvez para alguns parlamentares manifestam isso, eu já duvido um pouco que não tenham esse conhecimento, mas para a sociedade de uma maneira geral, não compreendeu como é que todos os servidores se uniram contra algo que a princípio seria positivo, pois apresentava reajuste de salários, a princípio, para duas categorias e para a base ali menos favorecida. Quer dizer, isso é indicativo. Era algo tão ruim que todo mundo se uniu
né, que os servidores superaram suas divergências e se uniram contra. É importante esclarecer isso. Era algo totalmente nefasto. Mas eu acho Por que isso ser feito, né? a sociedade entendeu isso aí. Eu tenho certeza que a sociedade entendeu, principalmente essa venda casada, né, que a governadora quis fazer através do seu pacote de maldades, né, com os reajustes, por exemplo, que oferecia ao magistério e à Brigada Militar. Porque, no meu entendimento, né, a governadora ela assume uma atitude muito kafkiana, né? Ela diz uma coisa e começa a bater naquilo. São dois discursos. Né? E parece que, de repente, a sociedade, né, fica prenhe daquela conversa da governadora. Por exemplo, um caso, o Sérgio Arnaud conhece muito bem, vocês conhecem, todos nós conhecemos muito bem, é a questão dos reajustes que a governadora não dá para algumas categorias, alegando que elas já tiveram reajustes através da Lei Brito. Isso é uma coisa assim, como eu te digo, é kafkiana. Não dá para entender esse tipo de coisa. Essa Lei Brito é uma lei lá de 95 que repunha reajustes que não tinham sido dados anteriormente, né? E a governadora agora, né, como fez uma lei, né, para cumprir a lei, né, sendo que a maioria dos servidores já tinham, através de decisões judiciais, já tinham conquistado, né? Veja a que ponto nós chegamos. Aliás, inclusive no discurso sobre a política salarial, nos índices, né, de reajuste que seriam dados a algumas categorias, está computada a Lei Brito. Né? Eu queria retornar, vir um pouquinho atrás nessa questão que o Joane suscitou e que nós estamos discutindo, e que diz respeito exatamente ao governo Fernando Henrique Cardoso. Foi neste governo, em 1998, 1999, 2000, que se plantaram os fundamentos da política administrativa, da administração pública, que a governadora Ieda se assenta. Foi lá no período Fernando Henrique que se criou em nível nacional a figura das carreiras típicas de Estado. O que são as carreiras típicas de Estado? Segundo a concepção do Bresser Pereira, que era o ideólogo, o ministro Bresser Pereira, eram aquelas carreiras que tratavam da arrecadação, ou seja, o fisco, do judiciário e arrecadação, magistratura, relações exteriores, que era o caso também que estava compreendido, e o poder de polícia, ou seja, a polícia do Estado, a polícia judiciária. Então, esses três eram setores fundamentais. E, casualmente, são esses três setores que a governadora Ieda vem privilegiando. Ou seja, houveram reajustes na magistratura e as carreiras que estão em volta da magistratura, procuradores, defensores, né? Delegados de polícia, oficiais superiores, que alegadamente não receberam a Lei Brito porque receberam uma outra lei criada na mesma ocasião, paralelamente à Lei Brito. E que agora, com a desculpa de que não haviam recebido a Lei Brito, foram contemplados novamente. E ficaram de fora todas as demais carreiras, porque não são as carreiras típicas de Estado, segundo esta concepção filosófica. Então, aquele servidor da saúde, aquele servidor que toca a fiscalização dos animais, aquele que cuida das estradas, que atende nas escolas, os próprios professores, esses não são carreiras essenciais do Estado. Embora isto contrarie o que está na Constituição Federal de 88, Constituição Cidadã, que diz que os serviços públicos são um dever do Estado e, portanto, não podem sofrer esse tipo de distinção. Só para exemplificar, por exemplo, hoje, levando em consideração a minha categoria, os técnicos científicos. Hoje, Sérgio Arnaud, o servidor público, principalmente, e me refiro também à minha área de atuação como médico veterinário, eles são concursados, entram na Secretaria da Agricultura, permanecem pelo período de treinamento, 2 anos, quem sabe, e depois eles fazem concurso para o Ministério da Agricultura e vão ganhar 3 ou 4 vezes mais do que ganham.
né, para ver que distorção enorme que ocorre. E aí eu te pergunto, qual é a diferença que tem um técnico científico para um delegado de polícia, para um procurador de Estado, para um defensor público, né? Só levando em consideração dentro do plano do executivo, para que exista essa enorme, essa abissal diferença de vencimentos entre eles. Pois é, eu queria retomar isso para, inclusive, aproveitar, me servir, utilizar o artigo publicado pelo Brum Torres, aliás, meu particular amigo, que muito brilhantemente abordou essa questão. Ele disse que o próximo governante vai ter que investir muito na recuperação da administração pública, que foi sucateada em função da política do déficit zero, e também do investimento no serviço público, na inteligência do serviço público, porque, segundo ele, esta ficou restrita apenas a setores da Secretaria da Fazenda, que foram os privilegiados com esta política das carreiras típicas de Estado. Apenas lá houve algum tipo de investimento no material humano. Os demais servidores do Estado foram desprezados, foram colocados à margem, foram tratados de forma indigna, sem reposição salarial, sem qualificação, sem política de treinamento, sem política de aperfeiçoamento. Tudo isso é custo para a sociedade, porque tudo isso significa deterioração da qualidade do serviço público. Ou seja, não existe sociedade desenvolvida sem um serviço público de qualidade. E é isso que o nosso governo não consegue entender, porque ele está na contramão da história, ele está, inclusive, contrariando levantamentos do IPEA que mostram que aqueles estados que investiram no serviço público são os estados que apresentaram melhor desempenho. O nosso estado foi um dos que menos investiu, pelo contrário, usou a política do déficit zero e ficou nas piores colocações no ranking da produtividade em termos nacionais. Bom, para a gente encerrar, o governo aposta, né, que na desmobilização dos servidores. Isso não vai acontecer. Quem é a prova, né? Sintergs, FESERGS permanecem vigilantes até mesmo nesse período de férias, é isso, né, Sérgio? Estamos preparando para março, o Sintergs também está preparando, está em assembleia permanente até lá. Nós da FESERGS estaremos relançando a nossa campanha do reajuste já, com algumas inovações, com algumas novidades bastante expressivas que queremos colocar em março, já na rua, porque sabemos que é um ano eleitoral. E o resultado das pesquisas que mostra a colocação da governadora com 5%, embora estando no exercício do poder, é um percentual nunca antes, como diria o presidente Lula, imaginado por um governante que está no exercício do poder. Nunca se viu na história um governante que está na mídia diariamente, porque está exercendo o governo do Estado, ter tão baixa aceitação. Isto é um consenso da sociedade. Ela não apenas voltou as costas para o serviço público, como para os servidores e para toda a sociedade gaúcha. Muito bem, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Obrigada, Jones, obrigada, Sérgio, obrigada sobretudo pela sua audiência. É claro que a gente se encontra de novo no próximo sábado. Uma ótima semana e até lá.